E se a agulha fraturar durante a anestesia, você sabe o que fazer? Eu sou a doutora Gabriela Mairink, eu sou cirurgiã bucomaxilofacial e esse aqui é o Descomplica Anestesia, um canal que vai te dar várias dicas para você dominar as técnicas anestésicas e perder o medo de anestesiar. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fratura de agulha, uma intercorrência que é extremamente desagradável e que a gente deve evitar ao máximo. Então, antes de falar para vocês, o que a gente faz quando a agulha fratura, eu vou falar o que a gente deve fazer para evitar que isso aconteça. Porque nesse caso a prevenção é, sem dúvidas, o melhor que a gente pode fazer, tá? Então a primeira coisa que a maioria já sabe é que a gente deve evitar dobrar as agulhas. A agulha, quando vai ser inserida no tecido mole, se ela estiver dobrada, ela tem uma probabilidade de fraturar no lugar onde ela foi dobrada muito maior. Então a gente tem que evitar. A única técnica em que a gente ainda pode fazer uma dobradura da agulha e usar com segurança é intrapulpar. Por que intrapulpar? Porque nesse caso a agulha ela vai entrar dentro de um tecido duro, que é o dente, a câmara pulpar, e não dentro de tecidos moles. Mas assim, presta atenção também, toda vez que você dobrar a agulha para fazer a intrapulpar, se você for fazer alguma outra técnica anestésica depois, você precisa remover a agulha e colocar uma agulha nova, que não esteja dobrada. Tá? São vários os estudos que mostram que as agulhas que foram dobradas não adianta você desdobrar, porque ela tem um risco maior de fraturar. Bom, número 2, tá? Outra coisa que você deve fazer para evitar a fratura da agulha é informar ao seu paciente que você vai fazer o procedimento, tá? Então, nesse momento, vai ser a puntura, mas principalmente fazer sem dor isso, porque isso vai evitar que seu paciente faça algum movimento brusco na cadeira e a agulha possa fraturar, tá? Então, isso é muito importante. E assim, gente, dá para fazer todas as técnicas anestésicas sem dor, tá? Com a técnica correta, da maneira correta, dá para fazer sim. Então, eu falo muito isso, que a anestesia sem dor não é apenas para o conforto do seu paciente, o que não é só, porque isso é muito, mas é também para você fazer as coisas de forma segura, tá? Porque uma vez que o paciente faça um movimento brusco, isso pode realmente acabar levando a uma fratura de agulha, que é muito desagradável. Bom, e a terceira coisa é não introduzir a agulha até o canhão. O canhão é essa região aqui, para quem não conhece, o canhão é essa região aqui entre essa parte amarelinha de plástico e o início da agulha, tá? Bom, toda vez que a gente vai fazer uma técnica anestésica, independente qual seja, o ideal é que fique um pouco da agulha para fora do tecido mole, que a gente não introduz então até essa região de plástico. E é por isso que a gente tem que saber qual agulha a gente vai utilizar para cada técnica correta. Por quê? Tem técnicas que a gente precisa introduzir muito a agulha. E aí você tem que usar uma agulha mais longa, para que você possa introduzir uma quantidade ideal e ainda fique um pouco de agulha para fora. Em outras técnicas, a gente pode utilizar a agulha curta. Tá? Então, é interessante que a gente saiba disso, é importante que a gente saiba disso para a gente não ter fraturas da agulha. Bom, se fraturou a agulha, e aí, o que fazer? Se você teve a fratura da agulha e ainda tem um pedacinho da agulha para fora, que é o que acontece quando você não introduz a agulha completamente até o canhão, fica mais simples, Você pode tentar capturar a agulha por ali mesmo, tá? Agora, se a agulha fraturou e ela estava completamente dentro do tecido, então não adianta você fazer nada naquele momento, tá? O ideal é que você encaminhe para o cirurgião bucomaxilofacial para ele conduzir o caso. Bom, como eu sou cirurgião bucomaxilo, então eu vou contar para vocês como que a gente conduz o caso nessa situação. É importante pedir uma tomografia, porque a gente vai saber localizar onde está essa agulha. Então, por exemplo, às vezes na técnica alveolar superior-posterior, se a agulha tiver sido inserida de uma forma muito posterior e superior, às vezes ela vai estar perto do plexo pterigoide, que às vezes é complicado a gente chegar ali, porque pode ter uma hemorragia muito importante. Então, a gente precisa realmente localizar essa agulha e pesar o risco-benefício de remover a agulha ou não. Tem paciente que relata dores depois que a agulha fica ali.
A gente não sabe determinar ainda muito bem, nenhum estudo conseguiu bater o martelo se essas dores elas são psicológicas ou se elas de fato existem. O fato é que alguns pacientes queixam-se e insistem para que a remoção da agulha seja feita. Só que, assim, eu costumo dizer que procurar uma agulha que foi fraturada é como procurar uma agulha no palheiro. Mesmo com as técnicas de localização corretas, é muito difícil. Quando a agulha está no meio de todo aquele tecido muscular, a mucosa, é difícil a gente encontrar. Então, eu já tive relatos de colegas de inúmeras vezes terem tentado achar a agulha, colegas competentes, tá, gente? E com exames de imagem adequados, mas que chegaram na hora da cirurgia e não conseguiram, tá? Então, o paciente tem que saber que às vezes não vai conseguir. Aí, assim, a agulha normalmente ela não sai caminhando pelo corpo, não, tá? Que é um dos medos do paciente, né? Onde que essa agulha vai parar? Então, normalmente o que acontece é que o organismo vai encapsular ela ali e vai deixar ela quietinha ali. Raramente vai gerar alguma reação, tipo de corpo estranho, de infecção, daquela agulha ser expulsa, tá? Uma infecção pode acontecer caso aquela agulha estivesse contaminada, tá? Então, por isso que eu falei lá no início, o mais importante é a gente saber a técnica correta, saber utilizar a agulha correta para a gente evitar qualquer tipo de fratura que possa acontecer. Então, no vídeo de hoje eu dei para vocês 3 dicas para que vocês não tenham que passar por essa complicação, que é a fratura indesejada da agulha. Bom, se você gostou, começa a seguir o nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilha com mais pessoas que possam curtir esse tipo de conteúdo. Até o próximo!